A Apple anunciou sua nova linha de iPhones, e os dispositivos estão causando alvoroço, mas não pelos motivos esperados. Muitas pessoas têm problemas com os nomes dos dispositivos, que são iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Então por que as pessoas estão chateadas com essa nomenclatura? Eles acreditam que não há razão para chamar o iPhone de produto Pro. E que, ao fazer isso, a Apple está banalizando a palavra Pro, já que o iPhone é claramente um produto de nível consumidor. Mas eu discordo desse argumento e neste vídeo vou explicar exatamente por quê. Agora, quero começar dando uma visão geral da história da Apple com a palavra Pro, pois isso lhe dará uma melhor compreensão de por que algumas pessoas estão chateadas que a Apple está associando-a ao iPhone. Então, a primeira vez que a Apple realmente usou o sufixo Pro em um produto foi com o MacBook Pro em 2006. Isso porque possuía recursos necessários para usuários avançados trabalharem de forma rápida e eficiente. Recursos como uma tela maior, um processador mais potente, mais portas, mais armazenamento e mais memória de acesso aleatório. O que os usuários faziam com seus MacBook Pros que causou o problema? Muitos deles usavam suas máquinas para trabalhos como edição de vídeo e fotos, design gráfico ou renderização 3D. Portanto, usuários comuns que apenas navegavam na internet, verificavam e-mails ou escreviam documentos não precisavam do modelo Pro do MacBook, mais caro e potente. De fato, no fim dos anos 2000, era raro ver pessoas com MacBook Pros ou Mac Pros, exceto se precisassem dessas máquinas poderosas no trabalho. E é fácil entender o porquê. O MacBook Pro de 2006 começava em $2.000, enquanto o MacBook custava quase a metade do preço, a $1.100. Compare isso com o MacBook Pro de hoje, que começa a $1.300. Porém, essa comparação não é justa. O MacBook Pro atual difere bastante do modelo de 2006. Sua tela é de 13 polegadas em vez de 15 e possui a mesma quantidade de armazenamento e memória de acesso aleatório que o MacBook Air. Na verdade, sua única verdadeira característica profissional é seu processador quad-core e placa gráfica mais rápida. Você ganha uma barra de toque bacana e recebe a mesma quantidade de portas e qualidade de tela do Air. Por isso, você vê mais MacBook Pros sendo usados hoje por aqueles que alguns consideram não profissionais, como estudantes. Curiosamente, não houve reação quando a Apple lançou um MacBook Pro de 33,02 cm com baixa potência, custando apenas $1.200 em 2008. Mesmo que tenha diluído o nome Pro de maneira quase exatamente igual ao do iPhone Pro hoje. A primeira vez que a Apple foi amplamente criticada por isso foi com o iPad Pro em 2017. Muitos viram isso como uma desculpa para aumentar o preço do dispositivo em $100 e sentiram que ainda era um produto de nível de consumidor indigno do nome Pro. Mas como eu disse no início do vídeo, não concordo que o sufixo Pro está sendo banalizado. Isso mostra o quanto dispositivos como iPad e iPhone evoluíram em capacidade. Em 2007, o iPhone mal tirava uma foto decente. Mas hoje ele tira fotos superiores à maioria das câmeras dedicadas. Com ferramentas de edição de fotos integradas e um mercado de aplicativos para ampliar ainda mais as capacidades fotográficas. É por isso que vemos iPhones sendo usados profissionalmente. O diretor vencedor do Oscar, Claude Lelouch, filmou partes de seu último filme com um iPhone, dizendo: Orson Welles teria adorado filmar com um iPhone. Isso vai mudar a história do cinema. Isso torna o iPhone oficialmente um dispositivo profissional? Ou mais profissionais precisam usá-lo para se qualificar? Se sim, quantos? Não há uma divisão tão clara entre o usuário profissional e casual como alguns podem pensar. Os usuários profissionais não se tornam casuais após o expediente? E os usuários casuais não precisam, por vezes, de ferramentas poderosas para editar um vídeo das férias em família ou criar um livro de fotos com visual profissional? Acredito que há muito mais interseção entre profissional e casual do que as pessoas gostam de admitir. E à medida que a linha entre essas duas categorias começa a se confundir, os produtos da Apple também estão. Basta considerar que os dispositivos móveis atuais são mais poderosos do que os computadores de 10 anos atrás.
Quando o dispositivo passou de casual para profissional? Em 1 minuto, eu poderia estar jogando Words with Friends no iPad, e no outro, editando um vídeo em 4K. Quando eu era criança, era óbvio que dispositivos móveis como o iPod não foram feitos para uso profissional, e eu acho que é por isso que nunca vimos um iPod Pro, mas as coisas são muito diferentes hoje. Acho que a reação contra o nome iPhone 11 Pro vem de pessoas que não estão cientes de quanto a tecnologia mudou nos últimos 10 a 15 anos. Com o iPhone se tornando oficialmente um dispositivo Pro pela Apple, algumas pessoas apontaram todas as características profissionais que acreditam estar faltando no aparelho. Coisas como uma porta USB-C, uma entrada para fone de ouvido ou suporte para Apple Pencil. Isso é semelhante ao lançamento do iMac Pro. Naquela época, houve reclamações sobre a falta de capacidade de atualização do usuário, rendendo à Apple críticas por chamar isso de uma máquina Pro. É uma resposta que vemos toda vez que a Apple usa Pro no nome de um produto. Se não tiver um recurso que eu preciso como profissional, então não é digno de ser chamado de produto de grau profissional. Mas isso depende de quem você pergunta, pois as necessidades variam de pessoa para pessoa. Isso nos leva a uma das minhas citações favoritas de Steve Jobs: produtos são pacotes de ênfase. A Apple sempre enfatizou certas características em seus produtos em detrimento de outras desde o início. O iPad é considerado defeituoso por não suportar Flash? Eu não acho que sim. Porém, isso pode ser um impedimento para outros. Se necessário, essa pessoa deve procurar um tablet com suporte a Flash para realizar seu trabalho. E eu acho que essa mesma atitude pode ser aplicada à atual situação de nomenclatura Pro dos produtos da Apple. Também é relevante destacar que existiam motivos de marketing por trás do novo esquema de nomes do iPhone. E é fácil entender a lógica da Apple olhando para suas outras linhas de produtos. Há o MacBook Air e MacBook Pro, depois há o iPad Mini, iPad, iPad Air e iPad Pro. Mas quando se tratava do iPhone, havia o iPhone XR, XS e XS Max. O primeiro problema com esses nomes é que o iPhone mais popular, o XR, tinha um nome que sugeriu que era inferior aos outros modelos. Assim como o iPhone SE, o iPhone XR simplesmente parecia um telefone econômico. Acredito que a Apple não desejava que seu iPhone mais popular fosse promovido dessa forma, ainda que isso fosse, em tese, verdadeiro. Então, quando se tratou de nomear os novos iPhones, a Apple quis estabelecer seu modelo mais acessível como a base e deixar claro que os dois modelos mais caros eram ofertas premium. E eles fizeram isso simplesmente nomeando o modelo mais acessível de iPhone 11 em vez de iPhone 11R, como muitos rumores previam. Mas isso criou um problema. Como a Apple diferenciaria os dois modelos premium se o nome iPhone 11 já estava sendo usado? Bem, eles tiveram que adicionar um sufixo. E qual faz mais sentido? Não, Air é usado para modelos de produtos mais baratos, como o MacBook Air e iPad Air. E se você está se perguntando por que a Apple não nomeou o iPhone econômico de iPhone 11 Air, isso nos leva ao meu ponto inicial. A Apple não desejava que qualquer modelo de iPhone soasse econômico no nome. Em vez disso, eles adicionaram apenas um sufixo que implica um dispositivo premium, e isso foi Pro. Então iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Para diferenciar o modelo maior de 6.5 polegadas, a Apple manteve o sufixo Max dos iPhones do ano passado. E isso nos deu o nome de iPhone mais longo da história, com 7 sílabas, o iPhone 11 Pro Max. Vale lembrar que a Apple não foi a pioneira em usar o sufixo Pro em seus smartphones. Tanto a Xiaomi quanto a Huawei tinham modelos que incluíam Pro antes da Apple. Embora eu entenda a frustração de algumas pessoas com o uso liberal da palavra Pro pela Apple, acredito que isso deve ser celebrado como um testemunho do progresso da indústria. O fato de profissionais como médicos e cineastas estarem usando o mesmo dispositivo para trabalhar e para relaxar após um longo dia é bastante impressionante. O iPad e o iPhone podem ser usados profissionalmente, enquanto também servem para jogos ou assistir Netflix. E eu acho que essa fronteira entre um dispositivo profissional e casual só vai se tornar mais difusa no futuro. Tudo bem, pessoal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.